Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 1º de outubro, estamos na 26ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Acabamos de escutar o Evangelho de Lucas e nesse trecho, queridos irmãos, amadas irmãs, que a liturgia nos dá como alimento, nós temos uma característica muito marcante própria do evangelista São Lucas. Nós vemos na toda a construção do Evangelho, e é muito bom quando nós lemos o Evangelho como a primeira obra de Lucas, porque sabemos também que o livro dos Atos dos Apóstolos, que também está no cânon do Novo Testamento, é uma obra lucana. E é sempre bom para nós entendermos bem a obra de São Lucas, entendermos o Evangelho como uma primeira obra e os Atos dos Apóstolos como uma segunda obra, e as duas juntas como quase uma coletânea, que uma complementa a outra, principalmente no sentido teológico, e que está muito relacionado com uma realidade que aparece muito forte nesse pequeno trecho que ouvimos hoje. Nós percebemos aqui que Jesus, ele tem uma tenacidade em chegar em Jerusalém. Ele está focado, ele está direcionado, e hoje aparece essa construção. Jesus tinha uma firme decisão, porque chegara o seu momento, a sua hora de ser levado ao céu. São Lucas, ele deixa muito claro esse apreço e esse desejo, Jesus estava todas as vezes direcionado para Jerusalém. E aqui não é somente um sentido físico, como uma realidade talvez de um querer psicológico de Jesus, de desejar, de gostar muito, mas tem um sentido espiritual e, em última instância, salvífico. Jerusalém é o lugar onde o Senhor realizará a salvação. Com toda certeza, no seu tempo de ministério público, Jesus ele pregou, ele anunciou a boa nova, ele realizou milagres e prodígios, mas isso tudo estava a serviço daquilo que ele ia realizar em Jerusalém, que era o seu mistério pascal, a sua paixão, morte e ressurreição. Logo, Jerusalém era a grande missão de Jesus. E nós percebemos aqui que, apesar de o Senhor se deter em outros afazeres, como anunciar, pregar, o discipulado com os seus discípulos, a condução, a formação deles, mas ele estava sempre com o olhar fixo, decidido para Jerusalém. Queridos irmãos, amadas irmãs, esse é o grande ensinamento que eu e você podemos colher, podemos nos deixar alcançar, nos formar a partir desse Evangelho. A firme decisão, ter o coração íntegro, decidido, focado naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é a ordem salvífica da nossa vida. É ter sempre diante dos nossos olhos a finalidade,
a finalidade, o sentido da nossa existência. Porque às vezes nós podemos nos deixar levar por tantas realidades, nos detemos. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Jesus, ele tinha uma firme decisão. E tudo aquilo da sua vida estava submetido a essa realidade, esse fim último da sua vida. Hoje é um grande questionamento. Qual é a ordem, qual é a finalidade da minha vida? O que eu tenho buscando? O que eu tenho buscado? Qual é o sentido? Qual o sentido que eu tenho dado para a minha história, para a minha vida? E todas as realidades da minha vida estão apontadas para isso? Hoje nós celebramos uma doutora da igreja, Santa Teresinha. Uma jovem que morreu aos 24 anos. Com 24 anos, ela, na sua breve vida, ela conseguiu ordenar, ser santa, viver a vontade de Deus. Se você for ler a história de uma alma, você vai perceber que, apesar de ser uma menina, mas Santa Teresinha, desde muito cedo, ela era focada em agradar a Deus, em ser agradável ao Senhor. Com 13, 14 anos, ela já, antes de completá-la, já queria entrar para o Carmelo. E ela mesma dizia, eu não quero ser santa pela metade, eu quero ser santa por inteiro. Ou seja, apesar das fragilidades, da sua pequenez, da pequena via, mas Santa Teresinha tinha um olhar fixo naquela que era a sua meta. Peçamos a intercessão de Santa Teresinha hoje e tenhamos mesmo um coração firme e decidido na santidade, querendo sempre agradar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.